Futebol sem fronteiras. O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Futebol Sem Fronteiras, edição número 57. Hoje eu e Jamil Chad recebemos Thiago Arantes, correspondente em Barcelona, e o tema, o tema é daqueles que a gente gosta: Neymar contra Mbappé, a treta. As duas estrelaças do Paris Saint-Germain estão causando lá em Paris. Quem bate pênalti? Onde vai chegar esta guerra entre Neymar e Mbappé? E aí, Jamil Chad, onde vai chegar a guerra Neymar e Mbappé? Salve, Júlio, salve, Thiago, muito bom te ver aí em Barcelona. Olha, eu não sei onde vai chegar, sinceramente, mas fica muito claro que vem do mesmo local que nos últimos 10 anos conviveu com tretas muito parecidas. Então, para você ter ideia, Júlio, o Thiago deve ter acompanhado isso, quando esse caso explodiu, a primeira reação na imprensa francesa foi, claro, Paris Saint-Germain. Né? Então, só para deixar aqui muito claro, isso é algo que vem fazendo parte dessa história, desse clube, desse projeto, e que tem atrapalhado de uma forma muito importante qualquer tipo de projeto maior, porque a gente sabe muito bem que em vários momentos os jogadores foram muito maiores do que os técnicos, foram muito maiores do que a própria comissão técnica, incluindo o Leonardo. Depois a gente fala de tudo isso, mas onde vai chegar? Primeiro, vai ter de ser acomodado entre estrelas que aparentemente todas se acham os principais elementos. Mas quem vai falar muito melhor do que eu sobre isso é o nosso amigo Thiago, que acompanha os ex-jogadores do Barcelona, talvez futuros jogadores do Barcelona, né, cara? Porque depois dessa, alguém vai sobrar. Todo mundo pode ser jogador do Barcelona hoje em dia. Resta saber se dá para inscrever para jogar o campeonato. Né? Júlio, não muda de assunto. Uma coisa é você ir para o Barcelona, outra coisa é você jogar. Né? Não tem aquela famosa frase, uma coisa é chegar, outra coisa é passar, então, né? Do amigo nosso. Parece a história do Barcelona, mas o Thiago vai contar muito melhor do que eu. Grande Thiago, um abraço, um prazer recebê-lo de novo. Já participou aqui do podcast Futebol Sem Fronteiras no ano passado, na temporada passada, né? Volta aqui com a gente. Thiago foi meu colega na ESPN, tá morando em Barcelona já faz um tempo, casado, virou praticamente um catalão. Podcast Futebol Sem Fronteiras todas as quintas, às 4 da tarde no canal UOL e também na página do Futebol Sem Fronteiras no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, não ativou as notificações, faça-o agora mesmo. Thiagão, você publicou uma matéria hoje, né? Hoje, quinta-feira, para quem está nos assistindo ao vivo, nesta quinta-feira você publicou uma matéria no UOL sobre os bastidores, sobre a treta no vestiário, alguns detalhes bem interessantes sobre essa briga entre Mbappé e Neymar, que está dentro de um contexto um pouco maior. Conta pra gente, boa tarde, meu amigo, conta pra gente o que você apurou. Boa tarde, Júlio, boa tarde, Jamil, prazer falar com vocês, já amigos de longa data. A treta não começou, para muita gente, né? Ela começou na vitória de 5-2 contra o Montpellier, que é quando o Neymar bate o segundo pênalti, o Mbappé fica chateado. Depois tem uma cena que para mim, ela é ainda mais estranha do que a do pênalti, que é o contra-ataque do Vitinha, né? Que ele passa a bola para o Mbappé e o Mbappé para a jogada, né? Ele começa a andar pelo campo, ali pelo meio do campo, em uma jogada que no final ele ia ter a bola possivelmente no pé dele para fazer o gol, né? Quem puder procurar, depois procura. Tá na matéria também, tem um videozinho ali. Tá embedada na matéria, né? Eu vou até tentar mostrar aqui, enquanto você fala, Thiago, eu vou procurar aqui e tentar mostrar. Porque mas ali, só para deixar claro, não é o Neymar nessa jogada, né? Não é. E o Neymar, a gente tem que... existe uma expectativa muito grande, né, em cima de tudo que circula o Neymar, e a gente muitas vezes é crítico, mais crítico até com ele do que com outros jogadores por causa da expectativa que ele gera. Eu não lembro de ver o Neymar fazer isso igual o Mbappé fez nesse jogo. Assim, a gente pode criticar o Neymar por várias coisas, mas o Neymar andando em campo e desistindo de um ataque, eu não lembro. O Neymar é extremamente competitivo, né? Ele costuma
canalizar a raiva dele para outros caminhos. Mas, enfim, essa vitória contra o Montpellier foi da porta para fora, foi onde as pessoas viram, né, esse problema do Aqui eu tô só te PSG. interrompendo, Thiago, Aham. para quem está nos vendo, não só nos ouvindo, eu estou mostrando aqui a matéria que está publicada pelo Thiago. Era Mbappé já tem atrito com o Neymar, racha no elenco, caça argentinos. E aqui mais para baixo, ó, aqui, ó, essa é a jogada, né? Exatamente. Isso. Essa é a jogada, ó, para quem estiver conseguindo ver, talvez esteja um pouco pequenininho na tela. Deixa eu O aumentar Mbappé aqui. correndo Olha pelo aí. lado esquerdo, de repente ele para, né? Vou voltar aqui, ó. Olha lá, o Mbappé tá correndo aqui pelo lado esquerdo, ó, contra a bola não veio para ele, parou. Parou, levantou a mão, reclamou. Eu nunca vi isso. Acho que eu nunca vi isso com o Neymar e nem com ninguém, gente. Poucas vezes, né? Eu assim, desse jeito, nesse nível de futebol profissional ali do PSG, eu não lembro de ter visto, sinceramente. Sabe o que parece, Thiago? Sabe o jogo do colegial, que o dono da bola, aquele moleque sempre o mais marrento de todos, que acha que joga, que para e olha para o técnico e fala: pô, técnico, o povo não está me passando a bola, né? Porque ele ainda vira para o banco, né? O adjetivo para isso é mimado, né? Tem essa palavra também. Essa palavra, inclusive, tem sido usada, né? Dentro do vestiário do PSG, alguns jogadores têm usado essa palavra para se referir ao Mbappé. Então, é uma situação ruim. Agora, só assim... Conta pra gente, o que você conta nessa matéria do... Pois é, então, a história do Mbappé, né, dessa era Mbappé, que começou há pouquíssimo tempo, se a gente colocar que ela começou com a assinatura do contrato novo, ela tem 3 meses, sendo que 1 mês foi de férias, né, praticamente. Uhum. Então, de jogos oficiais, ela tem um jogo oficial, que é esse jogo contra o Montpellier. E a final da Supercopa que ele não jogou, enfim. Mas o que a gente viu no jogo do Montpellier é da porta para fora, da porta do vestiário para dentro, os problemas já existem desde o novo contrato dele, são maiores do que a gente vê, não é só o pênalti com o Neymar, né? O Mbappé, ele teve, nessa renovação de contrato, foram dados para eles alguns poderes, né? Não vou nem falar, eu diria poderes entre aspas, mas não são entre aspas, são poderes mesmo, de tomar algumas decisões dentro do clube, né? De sugerir algumas coisas dentro do clube, porque afinal ele é o novo cabeça do projeto na concepção do Nasser, né, que é o presidente e é a cara do Qatar dentro do projeto do PSG. Isso inclui, entre outras coisas, a mudança da direção, tirar o Leonardo, tirar o Pochettino, trazer o Luiz Campos, que é um cara que trabalhava no Mônaco, que é um cara que o Mbappé já tem uma relação com ele, trazer um treinador francês para que a preleção antes do jogo seja feita em francês, para que não seja feita em espanhol, por exemplo, ou em inglês, como o Tuchel fazia algumas vezes. Então, assim, o PSG está querendo moldar o vestiário para esse vestiário ser mais adaptado ao Mbappé. Antes, o vestiário do PSG, o elenco do PSG, ele era moldado e feito e pensado para o Neymar se adaptar lá, né? Cheio de argentinos, antes tinha os brasileiros, tinha o Dani Alves, tinha o Thiago Silva também. Enfim, antes ele era um vestiário feito para o Neymar se sentir bem, para o Neymar se sentir o dono do time. Agora ele passa a ser um vestiário feito para o Mbappé se sentir bem. Como que se faz isso? Traz um treinador francês, precisa de um reforço para a defesa, traz o Mukiele, que estava no Leipzig, que é francês, trouxeram um outro jogador também, o Ekitike, que é um atacante francês, e começa a limar jogadores dos outros grupos, né? O Icardi já está no mercado, o Keylor Navas possivelmente vai sair, o Di Maria saiu. Então, assim, aquela República Argentina que existia no PSG, ela vai se desfazendo para que se crie uma nova liderança, que é o Mbappé. Só que isso, na teoria, é muito bonito, só que na prática precisa funcionar, né? E não tem funcionado. Porque a liderança, seja ela... Existe a liderança esportiva, né? Existe o cara que lidera pelo que joga. O Messi nunca gritou dentro de vestiário, pelo menos a gente não tem esse tipo de... Tanto que o Messi, você vê como o Messi está à margem, né? Desse debate, desse conflito. E é o Messi, né? Tá um pouquinho à margem. Mas a liderança dele é esportiva, né? Sempre foi uma liderança esportiva. Existe a liderança falada, né? Liderança claro, não só falada na marra, mas a liderança por exemplo, liderança por uma série de fatores. Essa é exercida por alguns jogadores ao longo dos tempos, não necessariamente craques,
Dunga, Sérgio Ramos, a gente pode elencar 1 milhão aqui. Claro. Bons jogadores, às vezes grandes. Quem? Puyol, antes. Puyol, Pintado. Não é do teu tempo, não é do teu tempo, Júlio. Pintado, vai. Lembrei aqui para ajudar teu time. Capitão, para falar do meu. Fala um do Goiás aí, Thiagão. Josué, né? Josué, pronto. Thiagão, grande torcedor do Esporte Clube Goiás, né? Esporte Clube Goiás? Esporte Clube Goiás não, né? Opa, Goiás Esporte Clube, né? Goiás Esporte Clube. Ai, errei. Esporte Clube Goiás, você me derruba. Matar no Centro-Oeste. Ai, meu Deus, desculpa, pessoal. Mas temos aqui um grande representante torcedor do Goiás no nosso podcast. Mas, enfim, essa liderança, ninguém aponta o dedo e fala, você é quem manda. Isso é conquistado, certo, Jamil? Claro. Não é forçado. Sem dúvida, e muito menos num contrato, né, Thiago? Isso que é o problema também, porque isso faz parte de um contrato. Agora, então, o que eu também ouvi é que já se criou uma espécie de... a gente chamaria no Brasil de clubinhos. Os franceses chamam de clãs. Né? Então, você tem o clã Neymar e o clã Mbappé, e que aparentemente não se falam como deveriam. Porque é aquela história, né, também, Júlio? Imagina a quantidade de horas que esses caras passam juntos no vestiário, no campo, treinamento, em viagem, etc. Bastava uma conversa, né? Talvez franca, que é o que o Luiz Campos tentou fazer já no começo da semana, lembrando que o Neymar foi lá e deu like em coisas nas redes sociais que deixaram o pessoal também irritado. Mas a verdade é que a gente tem uma inversão de papel, né, Thiago? Você tinha o Neymar, que por anos foi aquele garoto mimado e que achava que era dono do time, que de repente chega em meados do ano e descobre, também pela imprensa, que, olha, você não é insubstituível não, hein? Cuidado aí, né? Ninguém sabe exatamente se foi plantado justamente para forçar uma situação dele, mas, enfim, houve o questionamento sobre o Neymar. Ele tem ou não tem futuro no Paris Saint-Germain? É o começo do fim do Neymar ou não? E aí ele volta nessa temporada em silêncio, para começar, né, sem polêmica nenhuma, e jogando muito. Antes disso, eles ativam o gatilho que renova o contrato dele por mais 1 ano. Claro. Até óbvio. 2027. Claro. E aí ele, basicamente, quase um revide querendo chegar em campo e dizer: vocês estavam em dúvida sobre as minhas capacidades? Aqui, ó, vou fazer isso aqui, ó. E aí, né, o Paris Saint-Germain em 3 jogos faz 14 gols em 3 jogos, leva 2 só. Eu não sei se você assistiu, Júlio, o Neymar voltando para recuperar a bola, entendeu? O Neymar voltando para recuperar a bola, né? E nada daquilo lá. Eu concordo que tem muitos jogadores violentos contra a arte brasileira, etc. Mas um dos fatores é que ele pegava a bola e ficava esperando alguém lá fazer a falta nele, né? Não tem aquela pegar a bola e já passar. Não, ele pegava a bola e ficava com a bola. E aí, claro, acabava gerando algum tipo de confronto imediato. Agora não, tocando, etc, etc. E aí você tem do outro lado o Mbappé, o atual dono do time, chegando numa posição de debilidade. Debilidade, digo, em campo, né? Porque chegou, de fato, um pouco atrasado, né, em termos de... se eu não me engano, ele entrou só nos últimos 30 minutos, né, Thiago, daquele jogo de preparação. Isso. O primeiro jogo que começam os 3 é esse, né? Contra o Montpellier. Isso. O primeiro jogo dos aí 3. Ele não está no mesmo nível, de repente, pela própria recuperação, pela própria reintrodução no time, e aí vai lá e perde o primeiro pênalti. Né? Então, assim, tem um contexto daquele jogo também de acumulado de irritações, etc. E aí ele faz aquilo tudo. Aí, enfim, o Neymar... Minha pergunta para o Thiago é o seguinte: um time, que essa sempre foi a pergunta para o Paris Saint-Germain, você monta um time com super craques e garante resultado? Ou existe outra forma de reunir esses super craques e evitar esse choque de egos? Porque o que a gente está vendo é isso, né, no fundo. É um choque de egos sem um comando claro de fora. Esse comando claro talvez teria que gritar lá no Catar: Emir, dá uma chegada aqui.
Aproveita, Thiago, nessa resposta para o Jamil, fale também sobre esse comando novo do Paris Saint-Germain. Uhum. Essa pergunta é a pergunta que o PSG está tentando responder, né? A resposta para eles é sim, tanto que eles reuniram aí 3 dos, não sei, eu ia falar 3 dos 5 melhores do mundo, mas depois que saiu a lista da bola de ouro com 30 nomes, sem ter o Messi e o Neymar, eu já não sei, mas 3 dos maiores, né? Jogadores. Quais são os 3 dos maiores, claro, óbvio. São 3 caras, né? O Messi, o grande jogador dessa geração, o Neymar, um dos grandes jogadores, né, do presente e ainda com alguns anos de futuro, a gente não sabe quantos, e o Mbappé, que é colocado como o cara para ser o líder do futebol mundial aí nos próximos anos. Dá para fazer? Dá, mas você precisa ter um comando que seja um cara muito grande, né, um técnico muito grande. O Zidane conseguiu fazer isso no Real Madrid, por exemplo. Ou o Zidane conseguiu fazer o Benzema ser coadjuvante no Real Madrid sem reclamar de nada durante anos, né, que é um mérito. O Ancelotti faz isso bem também. Ou você ter um cara que deixa os jogadores jogarem e eles se entendem. Só que esse não é muito o caso desses 3 jogadores. Né? O Messi e o Neymar, eles se entendem muito bem, mas agora o Mbappé com esse novo status dele, né, com esse reinado dele em Paris, ele já não quer, talvez ele não queira se entender bem com esses dois, né? Talvez ele queira ser o grande jogador do PSG, não sendo maior que os dois, o que é muito difícil, mas pela ausência dos dois. Uma das coisas que deixou o Neymar irritado também com o Mbappé e que criou esse clima ruim no vestiário é que quando saiu a história que o PSG estava querendo colocar o Neymar no mercado, o Mbappé não falou nada. O Mbappé não falou assim, opa, que isso, vocês vão tirar o Neymar do time, Mbappé? E a notícia de bastidor era que o Mbappé tinha concordado com isso, né? Porque vamos fazer só uma linha do tempo aqui, para a gente até chegar onde estamos, né? O Neymar é contratado em 2017, a maior contratação da história do futebol, né? Uhum. O PSG arranca o Neymar do Barcelona. Pagando a multa e tudo. Enfim. Pagando a multa, 222 milhões de euros. Aí vai lá e pega o Mbappé do Mônaco, que era um jogador que já era visto como um possível futuro melhor do mundo. Tá? O Mbappé chega para ser o número 2 do Neymar. Né? E o Neymar sai do Barcelona para não ser o número 2 do Messi. Né? Para ter um clube para chamar de seu. Beleza. Um ano depois disso, o Mbappé é campeão do mundo. Na Copa, uma Copa do Mundo que muda muito o status dos dois, né? O Mbappé joga muito na Copa, é o mais jovem desde Pelé a isso, mais jovem desde Pelé a aquilo, mais jovem desde Pelé não sei o quê. Ele foi protagonista na Copa, ele não foi um jogador qualquer na Copa. E o Neymar queima o filme dele mundialmente na Copa, né? Com a história do Kaikai, etc. A imagem mundial do Neymar é arranhada naquela Copa. Ele não tinha uma imagem ruim no mundo afora, muito pelo contrário. Ficou com uma imagem ruim depois daquela Copa. Então a Copa muda muito o status deles, né? E aí você começa a ver lá em Paris, o Mbappé tem mais espaço, etc. Mas na hora do vamos ver mesmo, naquela bolha de Paris, quando o PSG chega na final, quem assume muito a parte esportiva, né? No campo, quem assume, para bem ou para mal, é o Neymar. Muito mais do que o Mbappé. Isso a gente tem que... Ali é o grande momento da carreira do Neymar nos últimos anos, né? No PSG, aquele Final 8 ali em Lisboa, né? Que eles fizeram a disputa. A bolha. O Neymar joga, mas assim, joga muito, perde gols, tal, não sei o quê, mas leva o time para a final, né? E no documentário do Neymar, no Netflix, fica muito claro como ele estava sedento, se preparando e tal, e ele, focado, vai e joga. Ok, na temporada, aí o Neymar pede para ir embora. Não vai, o PSG não deixa ele embora, ele fica. Tudo isso vai mudando o status dos dois. Agora, o tempo inteiro, todo mundo dava como certo, eu acho que até o Mbappé, todo mundo dava como certo que o Mbappé iria para o Real Madrid. O tempo inteiro, nos últimos 2 anos, isso era uma certeza no futebol mundial. O Mbappé vai para o Real Madrid. No momento, tanto que o Neymar renova com o PSG até 2025, porque ele é quem vai ficar. Né? O Barcelona está quebrado, ele é quem vai ficar, vai continuar cabendo a ele a responsabilidade de levar o PSG ao título europeu, ao outro status, a outro patamar, etc. E tal. Só que aí o mundo do futebol cai do cavalo quando o Mbappé decide
ficar no Paris Saint-Germain. E quando ele decide e outra ficar coisa, Júlio, o PSG traz o Messi, né, para o Messi, de alguma forma, retribuir ao Neymar o que o Neymar fez para ele no Barcelona. Quer dizer, e para um ano, né? De um ano de Messi, Neymar e Mbappé, né? É um ano que vamos ter os três. Aproveitem esse ano, porque é só um ano. Só que o Mbappé não foi embora. O Mbappé não foi embora, o Mbappé ficou e botou no contrato que ele agora é o dono do clube. O clube quis que o Neymar saísse, o Neymar não quis sair, também não tem ninguém para comprar, porque hoje em dia no futebol você tem só 3, 4 clubes que têm dinheiro para fazer esse tipo de movimento. Né, a coisa está muito elitizada, e eles ficaram. Só que aí o Mbappé está com uma atitude: puxa, vocês me falaram que agora o clube era meu, e o Neymar está com uma atitude sangue nos olhos, faca nos dentes, mostrando no campo quem é que manda, e acho também que se preparando para a Copa. Acho que o Neymar está com o olho na Copa. O Neymar ele está num foco que não se via há muito tempo, né? Por causa da Copa do Mundo, porque ele já falou e depois voltou meio atrás que essa era a última Copa dele, né? De qualquer forma, ainda que não seja, é a Copa do Neymar com 30 anos, né? A Copa do auge, o Pelé em 70 tinha 29, o Romário em 94 tinha 28 para 29. A grande Copa dos jogadores costuma ser, e não sempre, mas muitas vezes, ela é essa Copa ali entre os 28, 29 e 30 anos. É a Copa dele, a primeira Copa dele ele se machucou, na segunda ele foi o que você falou, que ele acabou caindo em desgraça e virou... passou essa palavra caindo pleonasmo, né, no caso. Caiu mesmo? Caiu. Caiu, exatamente. Agora, Thiago, tem um outro fator, né? Que os três ali, o Mbappé, obviamente, vai para uma Copa que ele vai querer reconfirmar ou confirmar que aquilo ali não foi sorte, e ele chega assim, porque vamos só lembrar, em 2018, quando ele vai para a Copa com a França, ele se torna o grande jogador na Copa, mas é o Griezmann que é o cara, né, da seleção francesa. Falava-se mais do Griezmann, né? E da ausência do Benzema do que do Mbappé, né? Exatamente. O Mbappé explode na Copa. Então ele vai querer chegar na Copa do Mundo daqui a 3 meses, menos 100 dias, com esse status. Você tem do outro lado o Messi, que vai querer ser, que já sabe que é a última Copa. Também só está com a cabeça na Copa. Só quer fazer isso, levar uma Copa para a Argentina depois de 3.000 anos. Né? Desculpa os argentinos aqui. Mas e você tem a situação do Neymar. Então, os três sabem que vão disputar nos próximos meses o torneio da vida deles, provavelmente. Né? Então, o Mbappé, talvez o Mbappé um pouco menos nesse sentido, né? Porque já ganhou um, ainda vai jogar outros e tal, mas para o Neymar e para o Messi, sem dúvida. Tem um outro detalhe, né, Thiago? O jogo de qualquer time que tem esses caras, né? O jogo passa por Neymar e Messi. Né? Os jogadores procuram Neymar e Messi. O Mbappé é a flecha. O Mbappé vai receber a bola desses caras para fazer o gol. Né? Então, o Mbappé ele acaba não é bom brigar, refém até do próprio estilo de jogo. Né? Claro, não é inteligente para o Mbappé brigar com esses dois caras, porque são os caras que mais municiam ele. Né? Inclusive, uma das coisas que a gente descobriu aí na conversa, aí nas apurações para fazer a matéria, né, a reportagem, o Messi está gostando do Galtier, está gostando do treinador. Ele gosta porque, como ele joga com 3 zagueiros, né, ele está testando esquemas ali com 3 zagueiros, o Messi acaba sendo um cara que precisa se mover menos. Você tem 3 zagueiros, tem 2 volantes, o Messi não precisa ficar voltando para... Nunca menos gostou ainda? De voltar, nunca menos voltou. Menos ainda? Menos ainda. E, em teoria, o Mbappé e o Neymar seriam os caras para voltar um pouquinho mais. Quando você tem 3 estrelas dessas, né, ninguém quer voltar, né, dos 3. Você vai ter que jogar com 8 caras se defendendo só. Mas, como o Jamil disse, o Neymar, nos últimos jogos, ele tem mostrado essa postura diferente. Então, assim, o Mbappé depende dos dois. O Mbappé não vai se consagrar, não vai fazer 40 gols na temporada, com todo respeito ao Verratti, ao Vitinha e ao Nuno Mendes, ele não vai fazer gol com assistência só desses caras. Ele vai precisar da bola no pé e vai precisar do Messi e do Neymar. E uma coisa que eu tenho pensado bastante também é que esses caras ultra competitivos, né, que é o caso do Neymar, também é o caso do Messi, mas o Neymar acho que ele deixa isso mais aflorado. Quando eles são desafiados, parece que eles tentam elevar o nível, né, mais um ponto mais, assim. Então acho que nessa confusão com o Mbappé, talvez ela sirva de motivação para o Neymar
E para o torcedor brasileiro que quer pensar, que não está nem aí para o PSG, que quer pensar só na Copa do Mundo, né, que é a maioria, que eu acho que é a grande maioria que está pensando no Neymar agora, talvez ele ter, como a gente fala aqui na Espanha, ele ter picado, né, nessa história ter sido picado aí pelo Mbappé, talvez isso dê uma motivação para ele querer jogar mais, para ele se esforçar mais. Né? Eu lembro, e o Júlio sabe disso, que o Júlio acompanha basquete também, quando deram o MVP para o Karl Malone, antes de uma final contra o Jordan, e foi o grande jogo da vida do Jordan, a grande final da vida do Jordan foi justamente quando falaram que outro cara era melhor que ele, né? Então, talvez, pensando nesse aspecto puramente do torcedor da seleção brasileira, talvez nem seja tão mau negócio assim essa crise dos dois. Ô Jamil, o que se fala aí na Europa? Né? Você está na Suíça, está em Genebra, está pertinho, acompanha, né, os bastidores e a própria imprensa francesa, porque aqui no Brasil, logicamente, e acho que essa imagem que eu mostrei no começo aqui do nosso podcast, né, a imagem do Mbappé desistindo numa jogada, acho que tá quase unânime aqui, tá todo mundo do lado do Neymar nessa guerra. Eu mesmo sou um jornalista que sempre fui muito crítico a muitas atitudes do Neymar, e nesse caso me parece que o Neymar tá jogando bola, tá com a atitude correta, e o Neymar e o Mbappé, que é o mimadinho da história, que tá passando vergonha aí nesse começo de ano. Mas como que a opinião pública tá vendo essa guerra aí, né, na Europa, e onde você acha que ela pode chegar? O Emir vai ter que intervir aí, ô Jamil? Vamos lá, a primeira opinião pública e a imprensa francesa. Totalmente nesse sentido mesmo que você falou. O que o Mbappé fez foi indesculpável. Uma das frases aqui que eu ouvi na rádio era dégoûtant, nojento. Né? Oh. Então, muito forte para o cara que era o queridinho. Fala de novo para a gente pegar o... Dégoûtant. Dégoûtant. Entendi. Até o nojento. Até chamar outro de nojento é chique em francês, hein, Tiagão? Ah, meu Deus. E aí, Jamil? Mas por quê? Porque teve um enorme choque, porque ele era também a outra frase, ele era o genro ideal, né? O Mbappé é o genro ideal, né? Etc. Então, o cara bom legal, moço. Um bom moço, exemplo para as crianças, etc, etc. E aí, de repente, faz tudo isso. Então, tem, de um lado, uma grande decepção em relação ao Mbappé. Isso de um lado. Do outro, tem opa, quer dizer que o Neymar pode ser um cara legal? Mas ainda com muita desconfiança. Que interessante, hein? Muita desconfiança por dois elementos. O primeiro é que ninguém entendeu isso aqui. Né? Você faz isso para alguém do teu clube? Né? Se é que foi um gesto que o Neymar fez no jogo, né? Então, assim, ok, você voltou super profissional, mas na primeira, né, já deu uma de criança de novo? Foi a pergunta que foi colocada. Mas todo mundo torcendo para o Neymar continuar desse jeito. E a outra, claro, foi nas redes sociais ir lá e também questionar. Aí volta todo aquele debate, até que ponto isso é sustentável em relação ao Neymar. É um enorme esforço que ele está fazendo para crescer. Né? Então, mas os papéis se inverteram. Numa outra rádio aqui, também hoje de manhã, falava assim, nossa, parece que o Mbappé agora vai pedir a camisa do Neymar, escrito Neymar, não só com o número do Neymar. Né? Você fala, já pode usar a camisa do Neymar, você já está apto a usar a camisa do Neymar. Então, tem essa inversão de papéis. Agora, tem também uma questão, eu acho que de gestão. Houve uma reunião no começo da semana da direção do PSG com os dois para colocar um ponto final nisso. Estavam os dois na mesma sala? Estavam os dois na mesma sala. Né? Então, fala, acabou. Não era o pai do Neymar com a mãe do Mbappé. Eram os caras mesmo. Eles mesmos. E, aparentemente, a reunião foi, entre aspas, bem. Terminou com os dois aceitando que não dava para fazer aquilo. Mas a gente sabe muito bem que, né, no Paris Saint-Germain as coisas parecem que não tem fim. Então, assim, isso é com eles ganhando. 3 jogos, 14 gols e voando, né, em campo. O que vai acontecer se houver algum tropeço na Champions? Porque a gente acabou de ver, né? Quando o Real Madrid começa a reagir contra o Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain desaparece do jogo.
Isso. Desaparece do jogo, né? Quer dizer, o Real Madrid teve reações históricas contra o Chelsea, contra o City, mas o time que desapareceu foi o PSG, né? Um ficou olhando pro outro ali, também que esse cara aí que não corre, com esse aí que também não faz nada, esse outro que não é. Né? A gente viu acontecer isso, né? 4 meses, não, quantos meses atrás? 6 meses atrás. Né? Ô, Thiago, os próximos jogos aqui do PSG, Lille fora de casa no domingo. Não, tô falando do jogo, Júlio. Hã? Eu tô falando do jogo. Pô. Não treino. Ele foi campeão aí outro dia, Jamil. Pô, o Lille foi campeão faz 2 anos, né? Com o próprio Luiz Campos, inclusive. E o Gautier, o Gautier veio do Lille, né? Vocês estão tentando colocar valor no campeonato francês. Vamos lá, pô, vamos lá. Gautier, Lille fora no domingo. Domingo que vem, Mônaco, um clássico, né? E depois joga com o Toulouse fora e com o Nantes fora. Então, tudo que queremos, né, Thiago, é muitos pênaltis para o PSG para a gente ver o que vai acontecer. E é interessante que tem um cara no elenco do PSG que tem um aproveitamento melhor do que o Neymar e o Mbappé, né? Que é o Sérgio Ramos. E ninguém fala dele porque assim, os dois são tão enormes, né? São tão grandes que assim, o Gautier podia fazer a solução salomônica dele e falar assim, não, agora quem vai bater pênalti é o Sérgio Ramos. Eu queria ver a cara dos dois. Né? Ia ser engraçado. E você falou uma coisa legal, né? Você falou uma coisa da mãe do Mbappé, o pai do Neymar. A mãe do Mbappé, ela é um personagem também importante, né? Ela pressiona, inclusive, a informação que a gente tem é que ela pressiona para que ele se imponha mais. Você falou quando o Mbappé chegou... Ela pressiona o Mbappé? O Mbappé, para que ele se imponha, para que ele seja mais... Não aceite bullying. Né? Tem uma história que quando ele chegou no PSG, ou pouco depois, os brasileiros deram para ele uma máscara da Tartaruga Ninja, né? Do Donatello. E aí ele achou engraçado, tá, não sei o quê, e a mãe dele ficou furiosa. Falou, não, você não tem que ser capacho deles, eles não podem fazer bullying com você. E tem uma outra história, que essa história ela está circulando bastante, porque o portador da história está contando para muita gente, então eu posso contar aqui também, porque, enfim, já não é mais segredo, que o Thomas Tuchel, né, hoje técnico do Chelsea, ele queria colocar o Mbappé no banco num jogo, e ele falou para o Leonardo, falou assim, tô pensando em colocar o Mbappé no banco. Aí o Leonardo falou para ele, dá uma ligada para a mãe dele antes. Aí o Tuchel falou assim, dá uma ligada para quem? Para a mãe dele, para dar uma conversada. Tá. Aí o Tuchel falou, você está brincando comigo, eu vou ligar para a mãe de um jogador para avisar que eu vou colocá-lo no banco de reservas, eu não vou fazer isso. Enfim, e o Tuchel ficou tão assustado com essa história que ele está contando para todo mundo. Portanto, essa história já chegou para mim de quatro pessoas diferentes. Ligadas a universos diferentes. Então, assim, o Tuchel gosta de contar essa história, assim como ele gosta de contar que ele passou um ano estudando inglês e tinha que ter passado um ano estudando espanhol. Quando ele chegou no vestiário do PSG, que ele falou, trouxeram um monte de argentino, tem uns brasileiros aqui que falam espanhol. Se eu tivesse estudado espanhol, teria sido melhor do que estudar francês, né, no caso, não inglês. Enfim, é um cara que sabe um tempo, mas que essas histórias vão chegando depois para a gente e elas vão dando um pouco de contexto do que é o vestiário do PSG. Né? Sem dúvida. Faz 1 ano e meio só que saiu o Tuchel e olha a quantidade de técnico que passou por lá sem conseguir dar jeito nesse vestiário do Paris Saint-Germain. Legal, gente. Bom, só para encerrar aqui, gostei do Paquito Vilela. O Romário, lembrando uma frase do Romário, né? No PSG tem o rei, o príncipe e o embobo da corte. Achei legal isso aí. A frase é do Edmundo, não é? A frase é do Edmundo? Não, o Edmundo fala, agora o rei e o príncipe, agora já tem o rei e o príncipe. Aí fala que o príncipe é o Romário e o rei é o Eurico. Tá. Aí o Romário fala, agora tá completo, tem o rei, o príncipe e o bobo, é isso. Corte, tá. Exatamente. E o Rodrigo Flores que fala, gosto muito do programa, grande Rodrigo Flores, gosto muito, mas o horário é complicado para mim. Não se preocupe, meu caro Rodrigo, essa é a maravilha da internet, não precisa ver ao vivo, basta entrar na página do Futebol Sem Fronteiras, que todos os meus vídeos com o Jamil Chad, todos os vídeos do podcast estão lá, e também os vídeos que eu gravo com os grandes Edu Álvares, Joaquim Pereira, sobre o futebol espanhol. Tá faltando o Thiago nessa aí, vou chamar o Thiago para participar das nossas lives também. Para ser o que fica no meio, né? Que não é nem Barça nem Madrid, eu fico. Mas esse já sou eu, né? Vamos ficamos os dois. Precisa de dois, porque com os dois ali do jeito que são, acho que precisa de 3, na verdade. Não, mas conheço as duas figuras também. O Edu e o Kim são mais comportados do que o Neymar e o Mbappé. É mais tranquilo. Valeu, Jamil!
Um abraço para vocês, Thiago. Bom te ver. Júlio, boa semana. Cuidado. Valeu, Thiago. Cuidado Valeu, com esse Thiago. negócio de bater pênalti, hein? Como é que é? Cuidado com esse negócio de bater pênalti, viu? Vou tomar bastante cuidado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Jamil. Valeu. Obrigado a todos vocês que acompanharam o Futebol Sem Fronteiras. A gente volta quinta-feira que vem no canal UOL. Tchau, tchau. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.